Metanoia. Você sabe o que quer dizer isso, né? Vamos lá. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, é o meu libertador. O meu Deus é a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. E aí, já descobriu o que quer dizer essa palavra? Metanoia. Metanoia é uma palavra de origem grega que quer dizer mude o seu jeito de ser. Não é mude a direção. Algumas pessoas usam metanoia como mudando a direção. Está indo para lá e vem para cá. Não. Você continua na mesma direção, mas você muda o modo de agir, o modo de pensar, o modo de executar. E aí você vai atingir o seu objetivo. Esta palavra João Batista falava para as turbas, para os discípulos. Ali é o que João Batista falava. Quando João Batista olhava para eles, eles diziam assim: metanoia, mude o seu olhar, troque as lentes, mude o seu jeito de ser, mude o seu jeito de agir. E é exatamente isso, sobre isto que nós vamos falar neste dia, sobre metanoia. Para não ficar nas minhas palavras, vamos lá ao texto base, encontra-se em 1 Crônicas, capítulo 13. A epígrafe na minha Bíblia diz assim: a arca é depositada em casa de Obed-Edom. Vamos para o texto? 1 Crônicas 13, versículo 2. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrebaldes, para que achunte conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Versículo 4. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio parecia reto aos olhos de todo o povo. Muito bem, então vamos lá. Lá na época de Moisés, Deus dá visões para Moisés para construir alguns utensílios, alguns objetos, e um desses objetos que Moisés cria ali é a Arca do Senhor, né? A Arca do Senhor, ela ficava ali no santuário, no lugar santo, né? No lugar santíssimo. Dentro da arca tinha ali a vara de Arão, tinha as tábuas da lei, né? E o pão da proposição. Tudo isso aí na Arca do Senhor. E a arca, na tipologia bíblica, ela simboliza Jesus Cristo. E o que acontece aqui? Davi ali estabelece o seu reino e de repente ele olha para um lado, olha para o outro. Cadê a arca? Vamos trazer a arca aqui para nós, para a cidade de Davi. Aí ele reúne o povo, chama os sacerdotes, chama os levitas, chama ali os mestres e fala assim: vamos lá buscar a arca? Tudo bem. E aí eles estavam cheios de boas intenções. Olha só. Então nós vamos ver que do versículo 1 até o versículo 6, eles estavam cheios de boas intenções. Quer ver? Olha só o versículo 6, o que diz, ó. E então Davi com todo Israel subiu a Balaá e dali a Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. Quando nós chegamos no versículo 7, aí nós começamos a ver já algo estranho, atípico, né? Olha só,
Eles estavam com boa intenção. Eles estavam buscando a arca e trazendo a arca ali para a cidade de Davi, para onde era feita a adoração. O templo ainda não tinha sido construído e tá, aquela coisa e tudo. Vamos trazer a arca para cá, para perto de nós. A intenção era boa, mesmo porque a arca é Jesus Cristo, né, na tipologia bíblica. Vamos trazer Jesus para o nosso lado. Olha só como começa a surgir os problemas. Versículo 7. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab e Uzá e Aiô guiavam o carro. Então, Uzá e Aiô guiavam o carro. Esse carro, vocês sabem que carro é esse, né? Esse carro era um carro de boi, né? Aqueles carros mais antiguinhos aí vão saber o que é um carro de boi. Eu conheço por fotos. Já vi em algum lugar assim, mas nunca vi ele sendo usado. Mas eu sei muito bem o que é um carro de boi. Colocaram a arca em cima de um carro de boi e vamos lá. Vamos levar a arca lá. Versículo 8, olha só. Em versículo 8 o que acontece? Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, em harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos, com trombetas, ou seja, a orquestra estava completa, instrumentos musicais, músicos, levitas, todo mundo adorando ao Senhor, alegre, feliz da vida ali, trazendo a arca de Deus, né, para a cidade de Davi. Todo mundo alegre ali, né? Todo mundo alegre, tá? Só tem um problema. Aquela adoração não estava sendo recebida. Por quê, pastor Reinaldo? Vou te dizer por quê. Porque não estava sendo feito da forma correta. Não estava sendo feita da forma que Deus ordena. Então não adianta para nós queremos fazer as coisas para o Senhor do nosso jeitão, se adaptando ao mundo. Não, mas o mundo hoje é assim, né? Lembra da normose, que nós já falamos sobre isso nos vídeos anteriores? É normal hoje, tá? Deus não olha a vestimenta, Deus olha o coração, né? E tá, então cria-se uma normalidade em algo que não é normal, usando aquela corrente filosófica que tanto maltrata o mundo hoje, que é o relativismo. Começa a relativizar os padrões de Deus. E os padrões, os princípios de Deus são absolutos, não são relativos, né? E como é que eu sei que então que Deus não recebia essa adoração? Eu estava lá no céu, do lado do Senhor? Não, nem tinha nascido, nem sonhava em nascer, e muito menos teria como estar no céu. Mas como que eu sei? É só olhar o versículo seguinte. Olha lá o versículo 9. O que diz o versículo 9, gente? E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então os bois começaram a tropeçar ali numa curva, a arca começou a balancear, essa arca ia para o chão. Irmãos, essa arca era todinha de ouro, era de madeira de cetim, mas revestida de ouro, né? A arca começou a balançar, usar muito prestativo ali, foi e pá! Segurou na arca. Estavam adorando ao Senhor, estavam levando a arca para a casa de Davi, para a casa de adoração, que é o que eles tinham na época, estavam cheios de boas intenções, mas não estavam fazendo as coisas da forma correta. Quer ver mais um versículo? Olha o que acontece. No versículo 10. Então
se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Como assim? É isso mesmo. É isso mesmo que aconteceu. Quando o negócio começa errado, ele vai dar problema lá na frente. Nessa minha caminhada cristã, nesses 30 anos que aqui Deus me deu a graça de caminhar no Evangelho, eu já vi muitos movimentos com jovens, e é movimento para cá, e é movimento para lá, cheios de boa intenção. Eu não estou aqui querendo rotular movimento A, B ou C, mesmo porque Jesus disse que importa é que o Evangelho seja pregado. Mas eu já vi vários, e já vi vários também ruírem. Poucos, para não dizer nenhum, ficam de pé. Então nós temos que tomar cuidado com essa boa intenção, com esse modernismo exacerbado em nosso meio, no meio cristão, né? Com os modernistas. Isso é coisa do passado. Hinos da harpa cristã é coisa do passado. Aqui nós abolimos a harpa. Não. Nós temos que tomar cuidado. Daqui a pouco não vão estar fazendo a leitura oficial mais também, porque é coisa do passado. Daqui a pouco não vão querer nem a Bíblia, porque a Bíblia é coisa do passado. Não, não é assim. Deus tem a forma, os princípios, as normativas dele que nós temos que seguir. Nós temos que seguir, porque nós servimos um Deus imutável. No próximo vídeo que nós vamos gravar, nós vamos falar sobre isso, sobre um Deus imutável. Deus, ele não muda. Já pensou se Deus mudasse? Hoje eu sou o santo, mas amanhã eu não vou ser não. Já pensou se o nosso Deus fosse assim, igual ao homem, essa gangorra, essa montanha russa? Nosso Deus é imutável. Os padrões deles são absolutos, os princípios deles não mudam. Não mudam. Quem que mandou Davi colocar a arca de Deus num carro de boi? Quem que mandou esse povo carregar a arca? Ninguém mandou. Tá escrito lá na lei como que era o procedimento. Mas estavam cheios de boas intenções, tinham músicos, estavam louvando ao Senhor, estavam alegres, salmodiando, cantando, fazendo algo que parecia ser bom, mas da forma indevida. Você está entendendo, meu querido? Como que está o seu louvor? Eu não estou falando de você que é músico, não. Estou falando do seu louvor pessoal. Como estão as suas vestimentas? Quando você vai lá no mundo, no meio do mundo, as pessoas te reconhecem como cristão? Ou você se mistura com eles? Ou você faz parte daquele AGS, Agentes Cristãos Secretos? Você faz parte desse aí. Sou cristão secreto, ninguém pode saber que eu sou cristão. Não, nós temos padrões. Nós temos que ser igual Pedro tentando fugir ali da criada, a sua fala te denuncia. Nós não podemos dissimular com o mundo. Nós temos que ser autênticos, porque o mundo está sedento pela palavra de Deus. E nós temos que ser autênticos. Nós temos que manter os princípios divinos. Vamos prosseguir? Olha lá. Uzá morreu. Tristeza geral, não quero mais saber de arca, deixa esse negócio de arca para lá, deixa esse negócio de Jesus para lá, está dando tudo errado na minha vida, tudo bem que eu fiz do meu jeito, eu namorei do meu jeito, eu namorei quem Deus não queria que eu namorasse, eu fui trabalhar onde Deus não queria que eu estivesse, eu falei palavrões que Deus não queria que eu falava, então deixa Deus para lá, deixa Jesus para lá e eu vou seguir minha vida. Nananina, não é assim. Não é assim. Lembra aquele
aquele comercial do chefe lá. O chefe faz uma reunião com a equipe dele e fala: eu sou o chefe e eu posso fazer tudo aqui. Eu posso. Aí o chefe vai lá, começa a tomar café de uma forma indevida, começa a bagunçar as cadeiras, começa a jogar papel pro chão, e tudo ele falava: eu sou o chefe, eu posso, né? Ele sobe em cima da mesa, começa a dançar em cima da mesa, todo mundo olha para ele assim, ele fala: eu sou o chefe, eu posso. E de repente ele vai e abre a janela e pula: eu sou o chefe, eu posso pular essa janela, do 18º andar, pula e cai amassado lá no chão e morre. Então, querido, cuidado com esse negócio do eu posso, eu faço do meu jeito. Ai, ninguém se mete na minha vida. Ai, é o meu jeito. Sai desse individualismo. Igreja é eclésia, igreja é nós. Igreja é nós. Tá bom? Mas, graças a Deus que Davi era um homem que sabia reconhecer o seu erro. Davi, ele tinha essa virtude de reconhecer o seu erro e de pedir perdão a Deus e de buscar de Deus qual era o caminho correto. Nós temos que fazer isso diariamente. Espírito Santo, vê se há em mim algum pensamento mau, alguma atitude mal. Vê se eu tenho falado palavras que não deveria falar. Melhora o meu vocabulário, me ajuda a melhorar o meu vocabulário, Espírito Santo. Me ajuda, Senhor. Eu quero estar mais próximo de Ti. Vamos continuar? Vamos para a segunda parte? A primeira parte é trágica, mas a segunda ela começa a melhorar. Vamos lá. Aí, 1 Crônicas 15, viram que não dava certo a arca ficar longe, não. Esse negócio de deixar Jesus para lá não dá certo, não. Esse negócio de eu viver a minha vida aqui e Jesus lá não dá certo, não. Deixa eu buscar Jesus. Deixa eu colocar Jesus no centro da minha vida de novo. Deixa Jesus entrar no centro da sua vida. Você vai ver que essa tristeza vai embora. Essa insegurança, essa ansiedade, tudo isso aí vai embora. Vão ser águas passadas. Vamos lá. Aí nós vamos para o capítulo 15, versículo 1. Fez também Davi para si, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Olha só a mudança. Primeiro vão preparar aqui a arca do Senhor. Primeiro vão preparar aqui o local para receber a arca. Vamos preparar aqui os utensílios. Vamos fazer a tenda. Espiritualmente, o que quer dizer isso? Nós temos que preparar o nosso coração para o Senhor. O nosso louvor, a nossa adoração. Eu falo para os meus filhos, falo para minha esposa, nós não podemos ir na igreja com sono. Ficar lá abrindo a boca, não. Nós temos que ir na igreja para adorar o Senhor. Nós temos que nos organizar um dia antes e dormir o tempo devido, ou antes do culto, para chegar no culto e prestar uma verdadeira adoração, sem cansaço, sem fadiga. Nós temos que preparar o nosso coração. Nós temos que limpar a tenda. Davi, por certo, quando armou aquela tenda, ele limpou. Nós temos que tirar o rancor, o ódio, a diferença, a indiferença das nossas vidas, que são princípios de Deus. Sabe, aquela raivinha que a pessoa às vezes tem da liderança, tem que tirar isso. Manda fora tudo isso. Temos que preparar o lugar para o Senhor habitar. O nosso coração é onde o Senhor Jesus habita, mas nós temos que preparar, limpar, tirar coisas ruins, né? Vamos lá, versículo 2, olha só a mudança de padrão. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas,
porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. Opa! Agora não é mais qualquer um, não. Agora não pode pôr no carro de boi, não. Agora tem que ser os levitas que vão levar a arca do Senhor. Agora são os levitas que vão levar a arca do Senhor. Sabe como? Olha cá, versículo 15. E os filhos do levita trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. É só ir lá no Pentateuco, é só lá em Levítico, que vai ter orientações de como carregar essa arca. A arca tinha 4 argolas, onde se colocava um varão, e ali pendurava a arca aqui nos ombros, 4 levitas, pessoas preparadas para isso, obreiros preparados para isso, para conduzir a arca até a casa de Davi. Você que é obreiro, você tem conduzido Jesus, que é a arca, até as pessoas? Essa é sua obrigação como obreiro de Deus. Você que é cooperador, você que é um servo de Deus autêntico, como você tem carregado a arca na sua vida? De que forma você tem levado Jesus na sua vida? De qualquer jeito? Não, tem que ser com o procedimento correto. E aí, para nós encerrarmos, Davi aqui no versículo 15, é muito interessante o final do versículo 15, que diz assim, como Moisés, como Moisés tinha ordenado. Sabe o que quer dizer isso? Moisés era a lei. Quando ele fala como Moisés, é como a lei tinha ordenado, é como a palavra nos ordena. A nossa adoração tem que ser como a palavra nos ordena. Se Deus falou para não ter lascívia em nosso meio, não pode ter lascívia. O modernismo não pode ser maior que a Bíblia. Se Deus falou que não tem que ter sensualidade, não tem que ter sensualidade. Porque o modernismo, a sensualidade é do modernismo, A lascívia é do modernismo. Isso não tem que estar no nosso meio, isso não tem que estar no meio da nossa adoração, Quando nós formos tentados com essas coisas, nós temos que desviar o olhar, ser igual Jó, desviar do caminho mau. Amém, meus queridos? E para nós concluirmos, quando você se dispõe a fazer as coisas para agradar a Deus, vai vir perseguições de fora e de dentro. Vai vir perseguições. Vão te chamar de santarrão, vão te chamar de sério, vão te chamar você de, se você for pastor, vão chamar você de pastorta. Sabe o que é um pastorta? Não é um pastor que come torta, não. É um pastor que só exorta. Vão chamar você de exortador, de santarrão. Quando você se dispõe a fazer as coisas conforme Deus manda, conforme Jesus manda, vão te rotularem de várias coisas. E vão sentir inveja de você também. Porque você, por sua diligência, Deus vai te abençoar. Deus vai te prosperar. E aí vão sentir inveja de você também. Mas fica tranquilo, porque isso aí faz parte do jogo, isso aí. O importante é nós sermos fiéis ao nosso Deus. Mas olha só o que acontece aqui no versículo 29. E sucedeu que, chegando à arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Vocês sabem que Mical era a esposa de Davi, a esposa de Davi, filha de Saul. Ela olha lá o rei adorando, cantando, louvando, se alegrando perante o Senhor, e aquilo incomoda ela. É assim mesmo, irmãos. Se nós nos propusermos a ter uma vida digna e reta diante de Deus, vai ter pessoas
que não vão nos entender. Às vezes até ser pessoas próximas. Eu, graças a Deus, aqui em casa eu sou um agraciado em relação a isso. Mas eu conheço lares que a pessoa começa a adorar a Deus e começa a ter problema. Eu me lembro de um caso de um jovem que ele começou a servir ao Senhor, ele abandonou as drogas, abandonou os entorpecentes, começou a servir ao Senhor Jesus para valer mesmo, E aí o pai desse jovem, inconformado que ele tinha se convertido, foi lá na casa do pastor querendo bater no pastor. Chegou lá, bateu palma, aquelas casas de muro baixinho, uns tempos atrás tinham essas casas de muro baixinho, né? Com um pulo você pulava, estava dentro da casa. E aí o pastor sai lá, olha para o homem, e aí ele fala assim: o senhor é o pastor fulano de tal? Ele fala: sou sim. Vem aqui, que eu quero é bater no senhor. É mesmo? Eu vim aqui bater no senhor. Mas rapaz, por que você veio bater em mim? Eu até aceito apanhar, mas primeiro eu quero saber por quê. Por que você vai bater em mim? Porque o meu filho, desde que começou a ir para a tua igreja, tudo é capeta para esse menino. Tudo diabo, TV é do diabo, filme é do diabo, e a gente não tem paz mais lá em casa. Tudo agora, esse menino é Bíblia de manhã, é Bíblia de tarde, é Bíblia de noite, e tudo tem que ter palavra de Deus, é porque Jesus isso, porque Paulo aquilo, porque Pedro aquilo, e eu não aguento mais esse menino, e eu vim aqui a dar uma surra no senhor, porque o senhor fez uma lavagem cerebral na cabeça do meu filho. Aí o pastor, era uma igreja um pouco grande, né? O pastor não sabia quem era o filho dele assim, né? Aí o pastor pediu alguns dados para tentar identificar. Mas quem que é o teu filho? O meu filho é o fulano de tal, assim, assim, assim. Aí o pastor lembrou. Falou: sei. O seu filho não é aquele que um dia você chegou em casa para fazer almoço, a sua esposa chegou para fazer a sua esposa estava chorando porque não tinha gás, porque ele tinha vendido o botijão de gás para comprar droga? Aí aquele homem falou assim: o seu filho não é um que vocês tinham que esconder as carteiras e os dinheiro lá na sua casa, porque senão ele roubava mesmo para comprar drogas? Falou: aconteceu isso também, acontecia. O seu filho não é um que mudava de humor de uma hora para outra e às vezes ficava violento e vocês não sabiam como lidar com ele e tudo? Sim, é esse mesmo. O seu filho não ficava ali, não parava em emprego nenhum, vivia ali drogado ali, às vezes por semanas seguidas, meses seguidos? Não acontecia isso com o teu filho? Acontecia, sim senhor, tudo isso. Afinal de contas, o seu filho está melhor ou pior? Naquele momento, aquele homem teve um quebrantamento espiritual, dobrou o joelho, pediu perdão e aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Então saiba disso, querido. Por mais que nós soframos perseguições, mesmo que seja de pessoas próximas, saiba que Deus está nesse negócio. E aí, para concluir, eu pergunto: como está a sua adoração? Como você tem conduzido a arca? De que forma você tem conduzido a sua vida, levando a arca, levando Jesus? De que forma você tem tocado em Jesus? De que forma você tem feito a sua adoração? Observa isso. E se puder, faça uma metanoia na sua vida. Mude o seu jeito de ser. Se tiver que mudar radicalmente, mude. Mude mesmo. E Deus será contigo. E você vai ser muito abençoado. Pai, em nome do Senhor Jesus, finda-se aqui mais um vídeo. E falamos hoje sobre a arca do Senhor. Que os meus irmãos e as minhas irmãs possam, Pai, entender e melhorar, assim como eu, a sua adoração, o seu louvor, o seu modo de andar, o seu modo de agir,
o seu modo de pensar, a qualidade da adoração, o tempo da adoração, Senhor. Pai, derrama da sua glória, da sua graça sobre a vida desses meus irmãos. Assim eu te louvo, assim eu te adoro e assim eu te exalto. Que Deus te abençoe, meu querido. Se o Senhor Jesus não voltar, até a próxima segunda com mais um vídeo. Deus te abençoe e te guarde.